Roberto aqui. Hoje nós vamos fazer uma aula prática sobre servoacionamentos, tá? E vamos também falar sobre interligação entre o CLP e diferentes outros equipamentos, né? O CLP ele pode ser interligado com outro CLP. O CLP pode ser interligado com um software starter para acionar um motor, uma bomba. Ele pode ser ligado com um inversor de frequência, interligado com um inversor de frequência para ligar um motor, né? Então esse vai fazer parte da nossa aula e da nossa meta do nosso curso de hoje, tá? Então vou fazer uma série de vídeos e nós vamos falar sobre o servoacionamento e a interligação do CLP com servidores, com CLP com servoconversores e CLP com inversor de frequência. Vamos montar uma prática para cada uma dessas aulas, tá? Então agora nesse momento vamos falar sobre servoacionamento, tá? O que é um servoacionamento? Servoacionamento é um acionamento de um servomotor utilizando um servoconversor. E o que é a diferença entre um servomotor e um motor comum? Interessante a gente saber a resposta para isso. Por exemplo, um servomotor ele possui vantagens como a precisão que o motor comum não trifásico não possui. Ele possui um circuito eletrônico que faz uma comunicação com o servoconversor que dá a total controle do eixo do motor. Esse total controle do eixo motor, essa precisão é que faz o diferencial do servoconversor nas aplicações da indústria. O que também ele tem de importante lá? O servomotor. Veja só, esse é um servomotor, né, da WEG. Ele possui um circuito eletrônico e um encoder, ou às vezes um circuito eletrônico capaz de identificar o posicionamento do eixo do motor, né? Existem várias formas de construir um servoconversor para dar esse posicionamento. Através de circuitos eletrônicos, através da indução do campo magnético, ele consegue saber posicionar, né, que posição que ele está. Numa posição de 360 graus, ele pode saber, inclusive com casas decimais, qual a posição dele. Então veja, é muito importante onde a gente precisa que o motor avance 5,4 graus e não 5 graus. Essa diferença, essa precisão é que faz a diferença nele, né? E você pode controlar também a velocidade com que ele vai, o eixo, o sentido, o giro, tudo mais. E a grande vantagem, você, através de um cabo, você passa essas informações para um servoconversor, para um computador e faça o controle dele bem preciso, tá? Alguns deles possuem encoders, que são discos como vários furinhos, né? E quanto mais furinhos ele tem, mais preciso ele é. Então ele vai movendo ao entorno desses furos e ele sabe o posicionamento do eixo. Outros pela própria tensão e indução magnética. Tem um circuito de controle que, de acordo com a tensão que está sendo induzida nele, né, no momento do girar do eixo, ele sabe dizer aonde que ele está posicionado. Perfeito? Então, para a aula prática de hoje, nós vamos usar o servomotor da WEG. Nós vamos usar também um cabo USB para fazer a comunicação entre o computador da porta USB e o servoconversor. Nós podemos utilizar também o manual da WEG para o servoconversor que a gente tem, certo? Esse manual ele pode ser obtido na internet, consultando, né, pelo Google, por exemplo. E vamos usar a nossa bancada, tá? O nosso CLP
nós iremos usar é o que a gente já está usando na nossa aula, é o CLP da Siemens, é um CLP comum, e nós vamos usar o servo-conversor, que é esse que está do manual aqui. Isso na nossa aula prática de hoje, tá bom? A interligação do CLP, como é que é feita, né? Com os dispositivos, né? Através da placa de rede, ele se conecta com outro CLP, ou com uma rede, ou com outro computador, através de cabo serial, e através do servo-conversor e através do inversor de frequência, ou até mesmo do software starter, como é que é feito? As saídas digitais, não é? As saídas a relé dos CLP, eles são interligados com as entradas digitais do servo-conversor ou do inversor de frequência. Assim, abre muitas possibilidades a gente fazer uma lógica com todas as entradas do CLP para o acionamento do servomotor ou do motor comum através do inversor de frequência, motor trifásico, e a gente consegue fazer todas as possibilidades possíveis de forma de utilizar o motor. Amplia bastante a nossa possibilidade em relação a isso, tá bom? Perfeito? Então, continuando, nós colocamos a atividade no Moodle, fazer uma prática com servo-acionamento. Essa primeira prática, ela está na atividade 5 da apostila, que eu também coloquei ela disponível logo abaixo, lá no Moodle, está disponível a apostila. O controle do servo-motor com um posicionamento simples. Qual que é o objetivo? Controlar o motor para que o mesmo gire em um determinado número de vezes e pare. Então veja só, nós vamos ter o motor, um acionamento bem simples. Nós vamos ter o motor, nós vamos fazer um controle para que ele gire uma determinada quantidade de voltas. Pode ser uma quantidade de voltas fracionária, pode ser 2 voltas e meia e pare. 2 voltas, 55 e pare. Então, nós vamos fazer isso, certo? Esse é o objetivo da primeira parte dessa prática. Então, ele não está dizendo quantas voltas você tem que dar, então a gente pode escolher quantas voltas a gente tem que dar. O que a gente pode escolher também? A gente pode escolher com que velocidade ele dá essa volta. Em que sentido ele vai dar essas voltas. Né? Ok? Então, olha só. Então, vamos lá. Vamos comigo. Deixa eu colocar o motor aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o controle, a lógica para isso funcionar, certo? Então, para a gente fazer a lógica, a WEG, ele tem um software chamado WLP. Ele é disponível na internet, gratuito. WEG Ladder Program. Todos os equipamentos da WEG que podem ser programados com ladder, você pode utilizar esse software, tá? Nós temos ele aqui no nosso computador já. Ele está na versão 10.02, WLP versão 10.02. Então o que a gente vai fazer? Eu vou abrir ele e vou fazer um programinha para que ele dê uma quantidade de número de voltas e pare. Um programa bem simples. Então quando eu abro esse software, a primeira coisa que ele pergunta é qual equipamento que eu estou usando. De novo projeto, aí eu vou colocar aqui, ó, prática 1, dou um nome. Qual é o equipamento que eu estou usando? Bom, eu estou usando o servo-conversor. Então, eu vou achar ele aqui, ó. Todos os modelos da WEG tá aqui, ó. O servo-conversor que a gente está usando é o SK06, né? Deixa eu pegar aqui o manual para vocês verem. Não é? E também o manual do inversor do servo-conversor. Então é esse aqui, ó, o SK06 que a gente está no nosso laboratório. Então eu escolhi ele aqui, ó, SK06, né? Certo? Bom, aconselho vocês nesse momento, os alunos, né, eles fazerem o seguinte, lerem também o manual onde fala sobre esse softwarezinho aqui nas atividades, tá?
Então ele abre essa tela e aqui eu vou ter que fazer um programinha para isso, tá? Perfeito? O programinha para a gente fazer aqui é bem simples, é fácil de usar, intuitivo, mas se você tiver dificuldade, lembrando que essa apostila está colocada no materiais no Moodle, tá? Você vai ter que dar uma consultada nesse material também. Então veja só, eu vou fazer um programinha aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho que clicar, solto aqui, né? Eu vou fazer um programinha. Eu vou fazer esse programinha aqui. Perfeito? Muito simples, ó. Uma entrada digital 1 vai habilitar, vai ligar o servo conversor e vai guardar essa mensagem na memória. A entrada digital 2 vai executar um movimento relativo. E eu vou escolher a distância que ele vai percorrer, com que velocidade, com que aceleração, ele vai jogar na memória. Só isso. Depois eu vou fazer as ligações e a gente vai ver isso funcionando, tá bom? Então, eu vou pegar agora um bloco chamado MC Power. Na apostila diz como que faz isso. Então eu vou colocar aqui, ó, inserir, vou procurar aqui o MC Power. Bloco de função. Estou procurando o MC Power aqui. Posicionamento. MC Power. Controle de movimento. MC Power. Vou soltar ele aqui dentro aqui. Certo? Agora eu vou pegar uma bobina e colocar aqui no finalzinho. E agora eu vou dar os nomes a eles aqui, ó. Eu vou clicar aí na setinha, vou fechar aqui, aqui e aqui. Perfeito? Agora eu vou clicar aqui dentro, ó. Deixa eu ver, eu vou tirar aqui. Eu vou clicar aqui e vou dizer, ó, contato normalmente aberto, eu posso mudar, tá aberto, né? Você já conhece. Então eu vou colocar aqui para IX, entrada digital. Qual a entrada digital? Eu vou pegar um. Entrada digital 1 vai habilitar o MC Power e vai jogar na memória. Vou clicar aqui, 2 cliques aqui. Qual que é a memória? Eu vou colocar aqui, ó, uma memória marcador de bits, ou seja, ele só vai gravar lá no servo conversor. E o endereço pode ser o 6001. Todos esses que estão na faixa aqui você pode colocar. Ele colocou o 6501, você pode colocar qualquer um desses números que está aqui. Não tem problema nenhum. Dá um OK. Veja só. Quando a entrada 1 do servo conversor for acionada, ele vai estar pronto, habilitado. Perfeito? É isso que essa programação está fazendo aqui. E quando eu pegar a entrada 2, que é que eu vou fazer o movimento, ó. Então eu vou descarregar aqui a entrada 2, vou pegar a bobina, vou colocar aqui, e vou pegar um movimento relativo, vou fazer para ele fazer um movimento relativo. As opções são infinitas, mas eu vou fazer um movimento relativo. Então veja só, então eu vou inserir de novo aqui, ó, inserir blocos de função, movimento, posicionamento. Eu vou posicionar ele, posicionamento relativo, vou colocar aqui. Olha que interessante, eu vou vir aqui na linha e fechar a linha. Fechei, fechei, fechei e vou clicar aqui na setinha para eu poder clicar aqui dentro. Então aqui nessa linha eu vou falar que é a entrada digital 2, entrada digital 2, A1 eu usei para isso, entrada digital 2 eu vou, quando ela acionada, ela vai fazer um movimento relativo e vai guardar numa memória. Eu vou escolher aqui, ó, uma memória diferente daquela, tá? Eu usei a 6001, agora estou usando a 6002. Importante não usar a mesma nesse caso aqui. Aí tem esses dados aqui dentro, ó. Distância que você quer percorrer, velocidade que você quer percorrer, aceleração que você quer fazer, desaceleração. Esses são dados importantes. Então você clica 2 vezes nele e você vai escolher, ó. Primeira coisa, qual é a distância que ele vai percorrer? Então eu vou colocar aqui, ó, a distância, tá? Eu vou colocar a distância de, vamos escolher uma volta qualquer, vamos colocar aqui, eu vou colocar uma distância de, eu vou pedir para ele dar 10,55 voltas. Peraí, 10,55 voltas.
Ele dá muitas voltas aqui, né? Mas eu vou pedir 10. Aí ele anotou aqui, ó, ele vai dar 10,55 voltas. Com qual velocidade você quer que ele dê essas voltas? Velocidade, você clica aqui, ó, em velocidade. Ó, aí você clica em perfil da velocidade, vai ser constante. Então você escolhe a velocidade. Eu vou escolher a velocidade mais baixa para a gente perceber aqui, ó. Então ele vai dar 100 rotações por minuto. Em um minuto ele vai dar 100. Então, como eu falei, 10 voltas, então ele vai gastar aí 10% desse tempo aí, tá? Em menos de um minuto ele vai dar essas 10 voltas, perfeito? A gente vai ver isso na prática. Com que aceleração? Eu vou acelerar ele, ó, constantemente. Eu vou colocar aqui com uma aceleração de 500 rotações por minuto por segundo. Pronto. Eu já fiz todo essa programação aqui, certo? Próximo passo, então, que eu vou fazer no próximo vídeo é fazer a ligação física e fazer o upload desse programa para o Servo Conversor. Perfeito? Nos vemos em breve.